Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família. Eu espero encontrá-los muito bem e deixar muito melhor em nome de Jesus. Que a graça, o favor, a bondade do Senhor estejam aí sempre. E que a bondade e a misericórdia acompanhem você e os seus. Em nome de Jesus. Acompanhem todos vocês. A palavra acompanhar é perseguir. Que a bondade e a misericórdia do Senhor persigam todos vocês, em nome de Jesus. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Maravilhoso, maravilhoso. Olhe e veja. Ontem eu falei aqui, sobre Gênesis 13, não só isso, né? Não tudo isso. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Toda a terra que você está vendo. Tornarei sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Bom, Deus só falou com Abraão isso aqui depois que ele se apartou do Ló. Então o Senhor veio e disse, de onde você está? Você não precisa ir para lugar nenhum. Porque ele carregou Ló com ele, que não era para carregar, aí não deu certo. Né? Os funcionários começaram a brigar entre eles, eles tinham muitos rebanhos e não estava funcionando. E aí ele falou, olha, escolha o lado, para onde você for, eu vou para o outro. Porque na cabeça dele não ia dar para os dois habitarem ali, né? No mesmo lugar. Mas o Senhor disse, do lugar em que você está. Você não precisa ir para lugar nenhum. Porque o que o Senhor dá é suficiente, comporta. O problema não é a quantidade de rebanhos e tal. O problema é você carregar com você o que não é para carregar. É você manter na sua vida uma coisa que não é para manter. Quando você tira e obedece, porque obediência parcial não é obediência, é desobediência. Pequeno não significa insignificante. Então, quando você obedece, e a prova da nossa fé vem com atitude de obediência. Você mostra que você realmente creu quando você age a sua fé. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, quando ele apartou, o Senhor disse, de onde você está? Olha,
olha, porque eu vou dar a você. Então o Senhor, Ele deu imagens para ele. Do pó, das estrelas. Mandou ele olhar para a terra. Mandou ele percorrer. Mas a Bíblia não fala que ele percorreu. Eu acredito que ele percorreu. Mas inicialmente, ele percorreu na mente, na imaginação dele. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Nós somos ensinados a trazer à existência o que não existe. Não é dizer eu nunca vou viver, eu nunca vou ter, nunca vai acontecer. Não, você começa a enxergar você lá antes mesmo de estar. Meus queridos, eu tenho tantos testemunhos meus, de tantas pessoas, que tudo começou assim. Imaginando, indo lá, ungindo, tomando posse, enxergando. Eu já estou lá, eu estou vivendo. Fazendo o painel dos sonhos, olhando, imaginando aquilo real. Né? Podendo tocar já. Mas como que uma coisa vai existir aqui fora se ela não existe aqui? Como? Enquanto não existe dentro, não tem como existir fora. Então, se dentro só tem pensamentos negativos, incrédulos, não dá, não vou conseguir, não é para mim. Nunca terei, nunca serei, nunca vou alcançar. Não tem como. Não tem como. Se a pessoa vive dessa maneira, não tem mesmo, não tem como. Mas quando ela pega a palavra, e ela decide ficar com a palavra, porque pensar, você vai pensar de qualquer jeito, então pensa no que vai te ajudar. Falar, você vai falar, fala. O que vai ajudar você, porque nas palavras há poder. Ao invés de você ficar aí dizendo, não dá, não consigo, nunca vai acontecer, não é possível, não, isso é para mim. Por quê? Ai, por causa disso, por causa daquilo. Ah, sim, olhando para as circunstâncias. Mas o justo viverá pela fé, não por circunstâncias, não por condição. Não. O Abraão, o Senhor disse para ele, ó, de onde você está? De onde você está? O problema não era a terra não comportar os dois, o problema estava naquela desobediência. Compreendeu? Quando há algo travando, e você, porque se você não está em conformidade com Deus, vai travar. Mas quando você tira e alinha a sua vida com Deus, é impressionante. Né? Tira, porque Ló é véu. Tira o véu, tira o que está cegando. Deus pode mostrar, Deus pode falar. E aí o Senhor mandou ele olhar. Olha, porque eu vou dar. Você começa olhando. Você começa pisando. Começa pela fé. Imagina toda essa terra minha. Ele era casado com uma mulher estéril. Olha o pó da terra. Olha para o pó da terra. Olha aí, pega. Eu acredito que ele pegou. E foi olhando para aquilo e pensou assim, nem se eu quiser eu vou conseguir. Não tem como, isso é impossível contar isso aqui. Não dá para contar. Então, assim, isso é lindo, não é? É que o Senhor vem e fala assim, eu vou fazer o impossível na sua vida. Quando ele disse, ó, olha para o pó da terra. Assim será a sua descendência. Você pode contar?
Não, não pode. Né? No capítulo 15 ele fala das estrelas, você pode contar? Assim será a sua descendência. Você pode? Não pode. Então o Senhor dizendo assim, é impossível, não é? É, Senhor, mas eu vou fazer se você crer. Aqui, quando ele mandou olhar para o pó da terra, ele estava dizendo exatamente, é impossível, não é? É, Senhor. Então, mas eu vou fazer se você crer. Olha para essa terra, até para olhar, até onde a sua vista alcança aí. Agora percorra. Aquilo era impossível. Impossível. Mas o Senhor falou, olha, porque eu vou dar a você. Percorra, porque eu vou dar a você. Isso é muito forte para mim. Aqui, a primeira escritura que eu li, do Jacó. Ele estava debaixo daquele fardo, né, aquele jugo, que era o Labão. Mas foi preciso, ele precisava passar por aquilo. E o Labão mudou o acordo salarial 10 vezes com ele. E sempre tentando trapacear. Mas ele tinha feito um voto com o Senhor. Quando ele não sabia o que ia fazer, de dar o dízimo. Ele recebeu uma palavra do Senhor, o Senhor disse, eu vou fazer, e não vou te deixar enquanto eu não cumprir. Então era impossível o rebanho gerar da forma que era preciso. Mas o Senhor mandou ele olhar e enxergar. Olha e veja. Então isso para mim é forte demais. O Senhor veio e falou, olha e veja. O que é isso? Imagina do jeito que você quer. Enxerga dentro de você o rebanho como você quer. Que exercício maravilhoso! E é o que Deus tem falado esses dias com a gente. Nós precisamos olhar. Olhe e veja. O que você vê? O que é que você vê? Fecha os seus olhos. Imagina como imaginou na sua alma, assim é. Traga à existência o que não existe. Crie, por isso declarei, creia. E começa a declarar. Eu tenho tantos testemunhos lindos. De pessoas maravilhosas que ouviram mensagens assim. E decidiram tomar posse e enxergar a gravidez, o bebê. Pessoas que não tinham a menor possibilidade de sair do aluguel. Começaram a enxergar a casa do jeito que elas queriam. Começaram a sair, ungir casas que eram impossíveis. E a tomar posse, a crer. Gente começou a visitar imóveis que estavam à venda decorados. Gente que foi fazer test drive em carro, ungiu, tomou posse. Gente que foi lá ungir pela fé, foi olhar e imaginou. Gente que deu os passos de fé. Sabe, eu tenho testemunhos lindos de gente, de mães, que começaram a enxergar os filhos vestidos com a roupa, né, como obreiro e com a farda, e atuando como obreiro. Isso é muito forte. Eu posso ficar aqui horas falando e contando para você, posso contar tantas histórias incríveis. Esposas que o marido já tinha ido embora e elas começaram a enxergar o marido entrando. E entrando, passando por aquela porta transformado. Sabe? Aquele esposo transformado.
Deus quer que você haja fé. Em nome de Jesus Cristo. Olhe e veja. O que você vê? Você não vai mais aceitar, enxergar, imaginar o pior. E aqueles pensamentos demoníacos, sentimentos miseráveis. Não, não, não. Você tem que exercitar a sua fé. Enxergar. Olhe e veja. Olha e veja, pode ser impossível hoje. Mas enxerga. Escuta, se você está aqui comigo há muito tempo, você já me viu contar. Né? Eu pequena ainda, minha mãe leu o livro do pastor Poichu, A Quarta Dimensão, e ela começou a ensinar para a gente. Né? Que ele mandava anotar tudo que você queria, do jeito que você queria, e especificar. E a palavra de Deus nos manda especificar. E eu aprendi, isso entrou. E eu passei a especificar aquilo que eu queria. Então, quando eu voltei para o Senhor e tal, e eu fui dando meus passos de fé, e fui crescendo na fé, eu fui exercitando isso. Eu lembro que para muita gente era uma loucura. Era meio que um absurdo, assim, sabe? Tinha gente que achava que, crentes, que quando eu falava, não, você tem que crer, determinar, possuir, né? A pessoa, não sei se eu concordo com isso, não sei. Eu acredito. Eu falava, eu acredito. E tem acontecido na minha vida. E eu comecei tanto, olha, eu imaginei tantas coisas, né? A minha casa própria, eu enxergava aquela casa que o Senhor disse que ia me dar, eu enxergava a escritura, o nosso nome na escritura. Eu podia ver, eu fechava os meus olhos e eu via aquela casa já sendo nossa. E foi assim. Eu comecei a enxergar, eu saindo para trabalhar, vestidinha, com meu terninho, meu cabelinho arrumado, eu toda arrumada, sabe? Eu enxergava, eu fechava meus olhos e começava a ver. Porque às vezes eu estava vivendo situações tão difíceis e o diabo queria realmente me jogar lá embaixo. Sabe quando você está vivendo um momento muito difícil? Filhos doentes, privações. Às vezes o básico está faltando e você está lá. E o diabo martelando, lançando os dardos. Não, que loucura, você não vai conseguir, não. Você nunca vai sair daí, sua vida não vai sair do lugar, sua vida nunca vai mudar. Eu vivi momentos de me levantar e perceber que era quase que audível, sabe? O diabo dizendo, sua vida nunca vai mudar. E de eu me levantar e dizer, diabo, saia da minha vida, em nome de Jesus. Você mente, eu não acredito nas suas mentiras. Deus tem mudanças para mim e esse tempo vai passar. E passou. E passou. Eu me lembro, e eu já contei isso aqui, de eu estar indo trabalhar um dia, entrar no meu carro e estar indo trabalhar toda vestidinha, arrumada e tal. E a hora de eu entrar ali naquele carro, eu começo a chorar. De eu me ver e lembrar que aquilo, por muito tempo, foi só um sonho. Eu andei na imaginação da fé. Eu imaginei. Mas imaginei num momento assim impossível. Né? Só de falar já era um negócio assim louco. Como um negócio desse?
Mas Deus fez. Deus fez. Eu imaginava, eu dormi numa noite toda, com meus filhos saudáveis, eu indo trabalhar, não tendo aquela necessidade, tantas necessidades, né, que nós tínhamos, eu tendo autonomia, ganhando meu dinheiro, podendo ir lá e comprar né, aquilo que eu queria. E muitas vezes não dava, nem o básico. Estava difícil para o básico. E Deus foi mudando. Mas eu tive que acreditar e declarar e fazer minhas cartinhas para Deus, que hoje nós fazemos os projetos. Por isso que eu gosto de dar as pastinhas, peço para as pessoas guardarem. Porque momentos que eu estava indo de bicicleta para a igreja com as minhas crianças, o Mu enfermo, eu estava lá, imaginando que um dia aquilo ia findar. E findou. Findou. Mas foi muito importante eu ter estado lá. Mas passou. Porque tudo passa quando você crê. Quando você acredita na palavra. Eu tenho certeza que quando o Senhor mostrou o pó, falou, ó, isso aí vai ser sua descendência, você pode contar? O Abraão olhou assim, é claro que ele não tinha como ter a dimensão daquilo, mas Deus estava dando. Aquilo ele olhou e viu que era algo muito grande, mas não tinha nem como. Por mais que ele imaginou grande, tá aí, né? Tudo se cumpriu. Como Deus cumpre. E olha como é grande. Olha o que Deus faz, olha o que Deus fez. Ele não mudou. Olhe e veja. Vai percorrer. Vai dar seus passos de fé. Se veja no lugar que você quer. Quantos testemunhos lindos de mulheres que queriam casar, ter filhos. E começaram a imaginar tudo. E a dar os passos de fé. Gente que foi lá, viu a aliança, tudo pela fé. Viu até o buffet da festa. Foi lá, tudo pela fé. E foi imaginando aquilo, e orava, e tomava posse, e viveu. Mas não viveu na proporção que imaginou, não. Viveu muito além, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então, assim, Deus faz. Ele não mudou, e eu amo dizer isso. Olhe e veja. O que você vê? Enxerga a mudança da sua vida, seus sonhos realizados. Sonhe. Sonhe, persiga os seus sonhos. Sonhe, imagina. Não tem como viver um sonho realizado, ter aquilo palpável, se a gente não imaginar. Não adianta dizer, não, eu só imagina, enxerga, visualiza, toca pela fé. Dá os passos de fé. Haja sua fé. Em nome de Jesus. Quantas histórias de pessoas que se viam, elas imaginavam, fazendo a faculdade tal, trabalhando no lugar que elas queriam. Elas enxergaram pela fé. Elas andaram na imaginação da fé. Porque como imaginou na sua alma, assim é. O Senhor mandou Abraão olhar, ver. Ele mandou o Jacó olhar e ver. E Ele está falando para você. Olhe e veja. O que você vê? Eu me lembro de uma vez que o Espírito Santo falou. Eu pude perceber Ele falando comigo. O que você vê, Cléo?
E eu comecei a chorar. E eu percebia que ele foi me tomando de tal maneira, e eu comecei a falar: eu vejo tudo mudado, Senhor. Eu vejo tudo transformado. E fui falando: eu vejo, eu vejo, eu vejo. E Deus fez infinitamente mais. E Ele está dizendo que Ele vai fazer. Mas tudo começa com a fé. Você crendo, imaginando, dando os passos de fé, tocando aqui dentro. Quando a gente toca dentro, a gente toca fora. Levanta. Em nome de Jesus, sonhe, imagine os seus sonhos. E assim, não limita. Deus amplia mesmo. Vamos ampliar por fé. Amplia a tenda dentro de você. Veja tudo crescendo, acontecendo. Toca pela fé. Porque se você está aí, Deus está mandando você enxergar pela fé, trazer existência, aquilo que não existe, porque Ele vai fazer. Deus responde fé. Então, assim, se uma oração não mexe com você, se nada está mexendo com você, como é que você quer que mexa com Deus? Deus responde fé. Então, haja fé, porque Deus quer fazer. E Ele precisa da sua fé em ação para agir. Ele vai fazer. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida maravilhosa que está comigo. E peço que essa palavra tenha tomado essa pessoa. E que ela já esteja, Senhor, num outro nível. Um espírito renovado, cheio de esperança, já tenha se levantado, animada, cheia de vida. Porque o Senhor está deixando bem claro, olha e veja. Eu acredito que o Senhor está perguntando para pessoas, o que você vê? Enxerga pela fé, porque eu vou fazer. Abençoa, meu Deus. Lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo, tomo posse de mudanças, de vitórias, de transformações, de grandes realizações para a glória do Teu nome. Eu abençoo o Teu povo em todo lugar, meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Essa unção 10 vezes mais na vida dessa pessoa. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham se levantado. Ó meu Deus, quando nós nos levantamos no Espírito, nos levantamos na fé e começamos a dar os passos de fé, nós damos condições para o Senhor se manifestar. Então, que essa pessoa já tenha se levantado e já esteja dando os passos de fé. Que ela ande na imaginação da fé. Eu abençoo cada um. E agradeço demais pelas boas notícias que vão chegar. Muito obrigada. Peço a sua bênção, dou a minha bênção, agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião às 7, às 19h30, atendimento o dia todo. Amanhã Casa Firme. Isso em todos os nossos templos. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.